gente. Queria convidá-los ao Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 1. Marcos capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60, até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Somente até aí. Pai, que teu Espírito nos conduza, nos aqueça, abra o nosso entendimento, o nosso coração, e a sua palavra seja semeada em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho é algo extraordinário, porque ele nos comunica uma forma de experimentar a vida, para que a gente possa ter recursos para repensar a nossa própria vida. E Deus, sendo quem é, Ele que habita em luz inacessível, completamente intangível, a gente não o toca, a gente não o percebe em densidade, apenas o reconhece fisicamente na pessoa de Jesus, conforme o Evangelho nos comunica, tem uma forma simplória de comunicar as suas verdades e seus valores, através de parábolas como essa. E essa é uma parábola muito conhecida de nós, de todos aqueles que pelo menos frequentaram em algum momento da sua trajetória uma escola dominical, eram frequentes em encontros dominicais, já se deparou com essa parábola alguma vez na vida. A parábola do semeador que saiu a semear. E a simplicidade dela nos comunica possibilidades extraordinárias. E já começa por esse fato extraordinário, de um Deus que se vale de parábolas, de singelezas, de sutilezas, para comunicar suas verdades, para comunicar aquilo que faz sentido para a gente. Aliás, fazer sentido é algo interessante, porque Deus não precisava de absolutamente nada. Deus é Deus, absoluto. Não precisava de nada, não precisava de planeta, não precisava de galáxia, de universo, de multiverso, de átomos, de prótons, de quarks, de nada, nada, nada. Ele é por si só. Mas a gente fica aprendendo, a gente aprendeu através da sua palavra, do Evangelho, de tudo aquilo que diz respeito a Ele, que Ele nos possibilita uma oportunidade. E que oportunidade é essa?
a de ser. A de ser. A de se perceber e saber que é. E o ser se sabe ser quando ama. Então o Evangelho nos comunica algo valoroso, extraordinário, e nos dá a possibilidade de sermos seres que amam. E a gente chega a essa possibilidade através do alimento, através da palavra, através da comunicação das verdades que nos chegam com sutilezas. Deus, apesar de extraordinário, resolveu nos comunicar as suas verdades com coisas simples. Ele não está em Cambridge, em Oxford, na Universidade do Rio Grande do Sul, na PUC, falando as suas verdades acerca de teses científicas. Apesar que, através de tudo isso, é possível discernir Deus. É possível entender coisas de outras dimensões. Mas isso não nos faria amar. Isso nos faria conhecer Deus, conhecer a grandeza do seu poder, da sua capacidade, de saber minuciosamente como é que a vida se forma, como é que os elementos subatômicos interagem, as ressonâncias, as dimensões extras e tudo mais que diz respeito à natureza que pode ser observada pela ciência, nos faria conhecer de Deus, mas não nos faria amar. E o interessante do Evangelho é que ele cria esse espaço para que a gente possa imaginar, para que a gente possa repensar a nossa vida a partir da perspectiva do que ele nos comunica. E aqui ele usa uma parábola simples, da semente, do semeador que saiu a semear. Ele saiu a comunicar a palavra de Deus e falar do reino de Deus. E essa, para mim, é uma utopia que faz sentido para mim. A utopia do reino de Deus, conforme expressa em Jesus, faz todo sentido para mim. É como alguém disse, eu sou um cara que descrente demais. Eu só acredito em Deus. Para todas as outras coisas me mostrem evidências. E essa parábola, ela carrega uma singeleza que nos faz caminhar com a mente aberta a possibilidades. A começar pela natureza dela. Ela fala da semente. Semente. Uma coisinha pequenininha, né, Edgar? Semente. Quem lida aqui com arado, plantio, deve estar acostumado à semente. Você, quando olha para ela, você vê ali possibilidades. Mundos cabem ali dentro. Ela diz da comunicação, da dispersão, da capacidade de propagação de coisas. E que coisas que é essas coisas que a semente carrega? Que é aquela carga genética daquele que a gerou. Então, aquela sementinha carrega um potencial genético de vida do ente que a gerou. Em se tratando de reino de Deus e palavra de Deus, e aqui como a semente ser essa pílulazinha da palavra, aquilo ali carrega toda a potencialidade do agir de Deus no coração do homem. Agora, essa parábola já é conhecida de todos nós, e ela não requer sequer explicação, porque na sequência dela, o próprio Jesus dá a explicação dela. Se você continuar a ler, ele vai falar, olha, isso significa significa aquilo outro, a semente que caiu na beira do caminho, quer dizer que a semente caiu num terreno que não tinha profundidade, a semente caiu e um maligno foi lá e a roubou. O potencial de vida daquela semente, o que ela carregava, foi furtado, foi roubado pelo maligno. E ele continua a explicação. E tem aquela semente que caiu no ambiente pedregoso. E como não tinha muita terra, ela não conseguiu criar raiz, ela deu fruto, mas veio o sol e queimou tudo.
E o potencial de vida que aquela semente carregava foi dispersado, foi desprezado, foi destruído. E na sequência, ele fala de uma que até tinha terra, tinha um ambiente necessário, começou a crescer, mas o ambiente em volta era tão espinhoso, cheio de ervas daninhas, que ela não teve força. Foi sufocado pelo ambiente em volta. E o potencial de vida daquela semente e daquilo que ela carregava como possibilidade de experiência da vida foi perdida. E por fim, a última semente caiu num bom terreno, onde tinha as condições perfeitas para proliferar a vida. E o potencial de vida que essa semente carregava foi manifesto. Isso nós já sabemos. Gente de igreja conhece isso. O equívoco é que a gente, quando se depara com essa parábola, a gente é tentado a pensar assim, bom, isso era para quando eu não conhecia a palavra, para quando eu não conhecia a verdade. Mas eu sou de Deus, eu sou uma pessoa do Evangelho, eu sou uma pessoa esclarecida, eu conheço Jesus, conheço a verdade. Isso quer dizer que a semente caiu em mim e acabou, não foi desprezada, a semente não foi perdida. Eu estou aqui, não estou? Eu confesso Jesus, confesso o senhorio dele na minha vida. Então, a mente entra num estado de fechamento e despreza isso. E vamos embora. E a gente perde a oportunidade de trazer e atualizar essa parábola para a gente no dia de hoje. Porque o semeador saiu a semear. E ele não parou ainda. Ele não parou o trabalho dele. Jesus falou, olha, meu pai trabalha até agora. E a gente vive numa dimensão da realidade que é sustentado pela palavra. Assim cremos. E é evidente que há fenômenos físicos que podem ser explorados e conhecidos através do entendimento de como as coisas acontecem. Mas a cosmovisão cristã entende que tudo é suportado pelo poder de Deus. Que houve um haja luz, que é a palavra que sustenta toda a possibilidade de vida, de experiência na Terra ou em qualquer outro lugar. Isso é sustentado pela palavra de Deus. E ela não parou de ser liberada em nenhum momento. Meu pai trabalha até agora. O universo, os céus proclamam a glória de Deus, fala da palavra de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Embora a gente não ouça nada, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. É chuva de palavra, é o ambiente da palavra. Sendo que, na maioria das vezes, nós que já confessamos possivelmente a Jesus e passa batido por essa parábola, não percebe que há um semear contínuo, ininterrupto, direto da palavra de Deus, disponível a todos nós. Sendo que as nossas limitações, os nossos condicionamentos, o nosso fechamento mental a algumas ofertas de possibilidade de vida para nós, a gente fecha, porque isso aqui não, isso não é comigo. E aí, o nosso dia a dia, a nossa mente, o nosso coração, acaba que passa por esses estágios, de maneira quase que inconsciente. Todo dia tem palavra de Deus sendo semeada para a gente, no coração, na mente, todo dia. Todo dia. E certo que algumas vezes o meu coração, a minha mente, é como esse terreno sem profundidade. Ela aparece, se disponibiliza, mas eu não a vejo, eu não ligo para ela. Aí vem o maligno e a rouba, e o potencial de vida daquela semente em mim é perdido. Todos os dias, toda hora, o tempo todo, porque a gente vive e experimenta a realidade num ambiente que é palavra para todo lado. É palavra para todo lado. E por que eu a desprezo? Porque talvez eu não perceba o que seja semente,
o que seja potencial de vida para mim, e eu a desprezo. Uma mente que não está atenta, despreza, ignora. Há um terreno aqui dentro que não está disponível a receber essa semente. Outras, porventura, até entram, mas tem tanto bagulho em volta, tem tanta coisa estranha, que ela começa a florescer, aí começa as dificuldades, as tensões, as emoções, a mecânica ordinária da existência, do dia a dia, ou a própria soberba, ou se achar que é alguma coisa por si só, e vai ignorando o potencial de vida que essa semente tem, de nos oferecer mudanças efetivas na nossa existência. Ou talvez a nossa mente, o nosso coração, todos os dias passe por esse estágio, de estar aberto, disponível, mas tem tanta coisa legal acontecendo, tanta coisa que tira a minha atenção, não é necessariamente problema, mas eu me envolvo com tanta coisa que a minha energia mental não tem zero a oferecer disponibilidade a essa semente. Porque talvez palavras de Deus para você ou para algumas pessoas venha somente quando alguém está aqui na frente falando, abrindo a Bíblia e lendo um versículo. Aí você deixa ouvir a palavra de Deus. Aí você tenta se enquadrar ali para poder receber algo que seja de Deus. Mas não é isso. Se a terra é sustentada pela força do seu poder, a palavra de Deus habita o espaço o tempo todo. E necessariamente ela não vem de quem você está achando que ela está vindo. Ela não precisa vir do pregador que está pregando naquele dia. Mas são sutilezas. Olha que louco. Semente. Uma sementinha daquela pode virar uma árvore gigantesca. Uma só. Uma árvore gigantesca. Mas porque houve ambiente, porque houve acolhimento, porque houve as condições próprias para aquela semente prosperar, ela prospera, vai crescendo e vai dando fruto para tudo quanto é lado. E aí, há de se ter a capacidade de enxergar a árvore nessa sementinha. E o que nos livra de passar por esses estágios, pelo menos, mente atenta, um condicionamento mental favorável, um mindset, a gente estava falando sobre isso, um mindset, um modo de pensar e observar a natureza e como as coisas se manifestam a partir da sua percepção, de forma favorável. Porque as sementes que foram lançadas eram as mesmas, todas carregavam potenciais. Agora, aqui dentro, na minha mente, no meu coração, pode haver um ambiente inóspito, perigoso, complicado. E é por isso que quando você lança a semente numa terra, você remexe aquela terra. Você faz a aeragem da terra. Você mexe para que haja oportunidade de oxigenar, para os nutrientes se comunicarem. E às vezes a gente está tão ensimesmado, tão fechado nos nossos entendimentos, tão certo das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, que a semente bate e vai embora. É preciso permitir que haja esse mexer, essa descompactação, para que a semente entre e você a perceba como semente, como um potencial de vida. E passe a elaborar a partir dela. Porque pode crescer enormemente. Mas se não houver as condições ideais, ela não crescerá, amigo. Não crescerá. Mas o potencial está ali dentro. Está ali. Nos chega todos os dias. Todos os dias não há ninguém que fique sem um testemunho da palavra. Não há ninguém. Você pode não perceber, pode querer não se relacionar com essa verdade, pode preferir estar compactado, ensimesmado, condicionado, num padrão mental que não te leva a lugar nenhum, apenas a repetição de você mesmo, ou você pode se permitir ser aerado, oxigenado, nutrido por essa semente e deixar que ela faça o que lhe é próprio. Porque essa semente tem, num lugar
apropriada a capacidade de revolucionar. Da noite para o dia ela cresce, sem que ninguém faça absolutamente nada. E na sequência desse capítulo, ele fala sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Que isso não é uma parábola para aqueles que não conhecem Jesus, mas também é para nós todos os dias, porque todos os dias nós podemos oferecer à semente todos esses estágios. Uma terra fechada, sem abertura, sem nenhuma capacidade de absorver a semente. Uma disposição inicial, mas que não se sustenta porque não tem raiz em si mesmo. E todas as tranqueiras, bagulhadas, as coisas esquisitas, não deixam a coisa prosperar. Ou ainda, ser esse terreno propício à semente, que gosta, que curte, que sabe que depende dela e do vínculo dela depende a existência. Mas as atrações, as emoções, tudo em volta vai tirando a sua energia. A sua capacidade de ser fica em segundo plano. Porque você tem uma agenda a cumprir, você tem um trabalho a fazer, você tem uma tarefa a executar. E o potencial dela gerar vida em nós, que é fazer você ser um ser que ama, vai ficando afastado. Ou talvez sejamos, em alguns momentos, um terreno disponível, propício, aonde ela entra, explode e gera vida a 30, 60, 100. Em que estágio estará a nossa mente ou o nosso coração, a nossa capacidade de relacionar com essa semente hoje? Será que é um ambiente raso? Será que a nossa mente no dia a dia é um ambiente raso, sem densidade, sem profundidade? Onde as sutilezas da palavra não conseguem migrar, entrar? Ou você acha que a voz de Deus vai chegar para você? Eis que te digo. Eu até lembrei de uma coisa quando eu e Michele começamos a namorar, que a gente tinha todo aquele lance, né, de esperar no Senhor e até ter a autorização, né, da liderança. A gente não passou muito por isso, mas tinha essa mente. E aí eu estava querendo realmente conhecer alguém que eu pudesse me relacionar de uma maneira diferente das outras vezes. E eu fiquei quase um ano sem me relacionar com ninguém. E aí conheci a Michele. Pois é. E eu lembro que eu estava muito atento, porque eu queria estar comprometido num relacionamento. E eu falei, será que isso é de Deus, né? Será que... Eu tinha dúvidas de como perceber a verdade de Deus para mim, a vontade de Deus, enfim. E aí, numa das nossas conversas, a gente resolveu orar. Vamos orar e esperar uma resposta. Aí ela, tá bom. Aí no dia seguinte, ela não apareceu na igreja. E depois não apareceu de novo. Aí depois não apareceu, eu fui lá. Aí ela falou, você não falou para a gente orar e esperar a voz de Deus, mas você está pensando o quê? Que ele vai aparecer aqui e vai falar, casa com ele, deixa... Não, não é assim. Não foi? Você acha que ele vai aparecer aqui e falar assim, casa com ele, não casa? Voz de Deus não tem essa coisa. É sutil. Quando a gente ouve lá e veio a voz de Deus, Abraão, e diz, é uma sutileza, é uma intuição, é uma verdade que se manifesta inconfundivelmente, como certeza. E a gente se apropria disso pela fé. Então, quantas sementes não estão passando por nós, que carregam potencial de vida, passam por nós, chegam até nós, mas a gente se fecha.
ou porque está condicionado, quer ter um determinado tipo de sinal, e como aquele sinal não se manifesta tal como a gente imaginou que poderia se manifestar, a gente simplesmente a ignora. Mas elas estão aí o tempo todo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras das suas mãos. Deles não se ouve um só ruído. No entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. É palavra para tudo que é lado. Tudo que é lado. E por que a gente não se apropria disso de uma vez por todas? E deixa isso virar uma convulsão revolucionante na nossa mente? Porque se a gente fizesse isso, cara, em pouco tempo não precisava ter mais lava-jato, não precisava mais ter, sabe? Porque seria viral. Então a oportunidade que a semente nos dá é de transformar, de revolucionar a nossa existência e nos levar a ser seres que amam. Porque o amor transforma de verdade. O amor faz a gente olhar de maneira diferente, apreender de maneira diferente. E tudo isso começa com uma única semente. Uma única semente. Então tomara que hoje, e durante a semana, e no passar dos dias, a gente tenha um ambiente favorável à palavra. Que ela nos habite completamente. E que a gente guarde o coração, porque é dele que provém as fontes da vida. E essa semente nos chama para essa intimidade do coração, com a mente, com o racional, com a fé, e de botar a vida para além e para diante o tempo todo. Então tomara a gente se aproprie daquelas sementes que nos vão fazer viver a vida como ela pode ser vivida, com dignidade, com amor, com esperança, com fé, com um bom olhar, mesmo em meio às circunstâncias. Porque quem diz que de uma sementinha pequenininha pode brotar tanta coisa grandiosa? Então o chamado é esse, para que a gente viva disponível à semente. E cuide de tornar o nosso coração e a nossa mente um lugar favorável, aerado, aberto, com densidade, com profundidade, para que possa ter raízes. Tomara que a gente consiga fazer do nosso dia a dia um ambiente favorável, para que as nossas relações não criem tensão no acolhimento da semente. Tomara a nossa mente seja um ambiente propício a boas imagens, a boa imaginação, que vai te favorecer um ambiente para você elaborar o que a semente está te propondo, o que a palavra de Deus está te propondo. Porque senão, amigos, se não for a semente em nós, basta apenas a nossa existência e o dia a dia como ele o é. Mas é porque tem semente, é porque tem palavra, ela carrega esperança de mudar quem nós somos, de mudar a nossa atitude, de mudar o nosso olhar, de mudar a nossa mente e de mudar o nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, crie em nós um ambiente propício e favorável à Tua Palavra. E que a Tua Palavra nos limpe, nos purifique, transforme o nosso olhar, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, gerando vida em cada um de nós. E que isso nos leve a sermos pessoas e seres que amam, Pai. E que a gente curta isso, que a gente goste disso, que a gente ame amar, Pai. O Senhor conhece cada um de nós, a realidade em qual cada um de nós aqui habita e vive. Que o poder da Tua Palavra transforme nossa realidade, Pai. E nos impulsione para a vida todos os dias, Pai, com gratidão, com esperança, com misericórdia, com boa atitude
e com disponibilidade para servir, Pai, para servir. Que a sua semente nos alimente no dia de hoje e produza muito fruto, muito fruto. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.